Você já parou para pensar onde está o túmulo mais famoso da história? O lugar onde, segundo a fé cristã, aconteceu o maior milagre de todos os tempos, a ressurreição de Jesus Cristo? Esse é um mistério que intriga estudiosos, arqueólogos e cristãos há séculos. Afinal, estamos falando não apenas de um local físico, mas de um símbolo central da fé, o túmulo vazio. Hoje nós vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante, que mistura história, arqueologia e espiritualidade, para tentar responder a essa grande pergunta: onde está o túmulo de Jesus? A Igreja do Santo Sepulcro. O primeiro e mais tradicional local é a imponente Igreja do Santo Sepulcro, situada no coração da cidade velha de Jerusalém. Essa igreja foi construída no século IV, quando o imperador Constantino ordenou que sua mãe, Helena, fosse à Terra Santa identificar os lugares sagrados do cristianismo. Segundo os relatos, foi ela quem reconheceu o local como sendo o verdadeiro túmulo de Cristo. Desde então, a Igreja do Santo Sepulcro se tornou o maior centro de peregrinação cristã do mundo. Milhões de pessoas já entraram em suas portas para orar diante do edículo, uma pequena capela construída sobre o que seria o túmulo original. O local passou por incêndios, destruições e reconstruções, principalmente na época das Cruzadas, mas nunca perdeu sua importância. E as escavações arqueológicas confirmam algo interessante. Aquela área realmente era usada como cemitério no primeiro século. Isso dá peso à tradição. Mas será que esse é mesmo o túmulo verdadeiro? O Jardim do Túmulo. No século XIX, surgiu outro candidato. O general britânico Charles Gordon identificou um local fora dos muros da cidade velha de Jerusalém que parecia encaixar perfeitamente na descrição bíblica. Esse lugar ficou conhecido como o Jardim do Túmulo. Ele possui uma formação rochosa que lembra uma caveira, o que muitos associam ao Gólgota, e está rodeado por um jardim. Ali existe um túmulo escavado na rocha que remonta ao primeiro século, exatamente o período de Jesus. Para muitos visitantes, esse local transmite uma sensação de autenticidade impressionante. Diferente da atmosfera pesada e medieval da Igreja do Santo Sepulcro, o Jardim do Túmulo é simples, silencioso, quase como se realmente fosse o cenário do relato dos Evangelhos. Santo Sepulcro ou Jardim do Túmulo? Agora vem a grande questão. Afinal, qual desses locais é o verdadeiro? A Igreja do Santo Sepulcro tem a tradição mais antiga, reconhecida desde o século IV, e evidências arqueológicas que confirmam seu uso como cemitério no período certo. Já o Jardim do Túmulo parece corresponder melhor às descrições físicas da Bíblia. Perto de uma rocha em forma de caveira, em meio a um jardim, com um túmulo que data exatamente da época de Jesus. Ambos têm argumentos fortes e também pontos que levantam dúvidas. Mais importante que o local, o significado. Mas talvez a pergunta que realmente importa não seja qual é o verdadeiro túmulo, e sim o que significa o túmulo vazio. Para os cristãos, não importa se o local exato é o Santo Sepulcro ou o Jardim do Túmulo. O que importa é que o túmulo está vazio. E esse vazio é cheio de significado. Simboliza a vitória de Cristo sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que creem. O túmulo vazio é mais do que uma curiosidade arqueológica. É um lembrete de que a morte não teve a última palavra. Descobertas modernas e a ciência também têm dado sua contribuição. Em 2016, pela primeira vez em séculos, pesquisadores conseguiram abrir o edículo na Igreja do Santo Sepulcro e examinar a superfície original da rocha. Os estudos confirmaram que a estrutura remonta ao século I, reforçando a tradição milenar. Essas descobertas mostram que mesmo depois de 2000 anos, ainda há mistérios a serem revelados sobre os dias finais de Jesus em Jerusalém.
É fascinante perceber como, depois de tanto tempo, ainda debatemos sobre onde está o túmulo de Jesus. Mas talvez esse mistério exista justamente para nos lembrar que a fé não se apoia em pedras ou paredes, mas no evento da ressurreição. A busca pelo túmulo de Cristo é também a busca por significado, esperança e vida eterna. É por isso que, ao visitar qualquer um desses lugares, milhões de peregrinos se emocionam, porque o mais importante não é o lugar, mas a mensagem. E eu quero te deixar com essa reflexão. Se o túmulo está vazio, o que isso significa na sua vida hoje? Como essa verdade impacta a forma como você vive, como você enxerga a morte e como você se relaciona com Deus? E aí, o que você achou dessa jornada? Você acredita que o verdadeiro túmulo de Jesus é o da Igreja do Santo Sepulcro ou o do Jardim do Túmulo? Já visitou algum desses lugares? Ou conhece alguém que já esteve lá? Conta aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal Foco Bíblico. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vamos desvendar juntos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o túmulo está vazio, mas a mensagem da ressurreição continua viva.